Olá, meus aluninhos do quinto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula e hoje temos a visita ilustre do nosso amigo Rino, que tomou um banho, está todo limpinho para a quarentena e vir trazer aqui um forte abraço a todos vocês. Estamos com muitas saudades. E vamos para a matéria de hoje, ok? Então, nós vamos lá para a página 34, onde nós vamos estudar conjunções. Mas antes de entrar no assunto conjunções, nós vamos fazer a leitura de um texto para chegar até lá. Então, vamos acompanhar comigo? Eu trouxe para vocês hoje a fábula O Alce e os Lobos, lembrando das características de uma fábula. São narrativas curtas, onde os personagens geralmente são animais com características humanas, que vão trazer à tona uma situação, uma crítica ao comportamento humano. E no final da história, sempre nós temos uma moral. Ok até aí? Então, vamos lá para a leitura e depois vamos fazendo análise para poder entender a matéria de hoje. Então, o Alce e os Lobos. A água do lago estava tão limpa que refletia as imagens da floresta como um espelho. Todos os animais que foram beber água viram seus reflexos. O urso e seu filhote pararam admirados, mas foram embora. E assim passou pelo lago uma porção de animais, até que chegou um bando de alces que se espalhou pelas margens. Um deles abaixou a cabeça para beber e parou, olhando para os seus chifres. Que lindo par de galhos! Que maravilhosa é a minha imagem com essa bonita cabeça! De repente, olhou para suas pernas, compridas e finas, e ficou triste. Mas que pernas horrorosas! Nunca tinha reparado na feiura das minhas pernas. Elas estragam a minha beleza. Enquanto olhava para o seu corpo, uma alcateia de lobos ferozes foi chegando e espalhou o bando, que correu assustado. O alce correu para a mata e perdeu-se do bando. No caminho, prendeu o chifre numa árvore e quase foi devorado pelo lobo. Mas suas pernas eram mais fortes e ligeiras do que as do lobo, que, cansado, desistiu de caçar o alce. Que susto! Pensou o alce, já fora do perigo. Por causa desses chifres inúteis, quase perco a minha vida. Se não fossem as minhas pernas. Moral da história: nem sempre a beleza resolve os problemas. Ok? Então, agora nós vamos analisar algumas coisas para poder entender a nossa matéria, que é sobre conjunções. Eu tenho um trecho que eu tirei da fábula. Até que chegou um bando de alces que se espalhou pelas margens. Um deles abaixou a cabeça para beber e parou, olhando para os seus chifres. Depois que chega à margem do lago, quais são as ações realizadas pelo alce? Então, um deles, um dos alces, abaixou a cabeça para beber e parou. Então, são três ações realizadas. Quais foram? Abaixar, parar e olhar. Então, foram essas três ações realizadas pelo alce. Qual dessas ações ele realiza para poder beber a água? Abaixar, parar ou olhar? A ação de abaixar a cabeça. Então, aqui nós temos três ações: abaixar, parar e olhar, ou seja, três verbos indicando ações. E a ação realizada pelo alce para poder beber a água foi de abaixar a cabeça. Ok? Vamos lá. No trecho, os verbos beber e parar são unidos por uma palavra. Que palavra é essa? Qual é a palavra que faz a união desses dois verbos, beber e parar? A palavra e. Abaixou a cabeça para beber e parou. Então, nós vamos perceber que essas duas ações, beber e parar, foram ligadas pela palavra e. Que ideia essa palavra expressa? Ou seja, a palavrinha e. Qual é a ideia que essa palavrinha nos traz? Soma de ações. Abaixou a cabeça, bebeu
e parou. Então, está somando uma ação do alce. Abaixar a cabeça, beber e parar. Então, está passando essa ideia de soma de ações. Guardem bem isso na cabecinha, ok? Então, aqui uma ilustração do alce correndo. Agora, relê este outro trecho da fábula. O urso e seu filhote pararam admirados, mas foram embora. Quais são ações realizadas pelos ursos? Parar e ir embora. Ok? Então, foram as duas ações realizadas pelo urso e o filhote, de parar e ir embora. Qual palavra estabelece a relação entre as duas ações realizadas pelos ursos? Então, anteriormente, nós vimos que tinha a palavrinha e, que ligou as duas ações realizadas pelo alce. Agora nós estamos falando das ações realizadas pelo urso e o filhote. Então, qual é a palavrinha que faz essa ligação? A palavrinha mas. Ok até aí? Então, esse mas está fazendo a ligação entre as duas ações, parar e ir embora. Ok? Então, vamos seguir. O urso e seu filhote pararam admirados, mas foram embora. Então, nós temos essa palavrinha que está ligando, que está fazendo uma associação entre as ideias. A ideia de parar e a ideia de ir embora. Essa palavra expressa oposição, ideias contrárias. Eles pararam, mas foram embora. Então, nós temos duas ideias opostas, ideias contrárias. Poderia ser substituído também por porém, entretanto e contudo. O urso e seu filhote pararam admirados, portanto foram embora. O urso e seu filhote pararam admirados, entretanto foram embora. O urso e seu filhote pararam admirados, contudo foram embora. Então, essas palavras estão fazendo associação de ideias entre as frases, entre as orações. E estão aqui, neste caso, expressando oposição. Então, o que nós vimos? Os termos que nós usamos para ligar palavras ou frases são chamados de conjunções. Então, essas duas palavrinhas que nós vimos, tanto o e, que teve aquela ideia de somar ideias, e o mas, que trouxe ideia de oposição, são chamadas de conjunções. Por quê? Porque elas estão ligando palavras ou frases. As conjunções auxiliam na organização e na construção de sentido do texto. Elas podem estabelecer relações de adição, como foi o caso do e, de oposição, como foi o caso do mas. Também temos as conjunções que vão trazer relação de tempo, de causa, condição, finalidade, comparação, entre outras. Mas agora nós vamos fazer estudo apenas de duas, de adição e de oposição, ok? Então vamos lá? Aditivas, ou seja, as conjunções que expressam essa ideia de adição. Elas são chamadas de conjunções aditivas. Elas estabelecem relações de adição e soma. Quais são as principais conjunções? E, nem e não. Telefonei para ele e já dei seu recado. Então, aqui nós temos a ideia de adição de uma ideia. Telefonei para ele, já dei seu recado. Então, apenas fazendo essa ligação e trazendo esta relação de adição. Adversativas, que é a mesma coisa de oposição. Relações que estabelecem oposição, contraste. Quais são as principais conjunções que trazem esta relação? Mas, porém, todavia, contudo.
Gostaria de ir à festa, mas estou doente. Então, vocês percebem que são duas ideias opostas. A vontade de ir à festa, mas não poder por estar doente. Gostaria de ir à festa, contudo estou doente. E locução conjuntiva é a denominação ao conjunto de uma ou mais palavras com valor de conjunção na frase. Geralmente terminam em que. Então, sempre que nós falarmos de locução, nós vamos pensar sempre o seguinte: são duas ou mais palavras sendo utilizadas na função de uma. Então, como é locução conjuntiva, serão duas ou mais palavrinhas funcionando como uma conjunção, ok? E as conjunções, as locuções conjuntivas geralmente são terminadas em que, como os exemplos que eu trouxe aqui abaixo. Visto que, desde que, ainda que, por mais que, a fim de que e a proporção que. Então, nós vamos perceber que são conjuntinhos de duas ou mais palavras agindo como uma conjunção. Por isso que são chamadas de locução conjuntivas. Então, o que nós temos no livrinho de vocês, para que nós possamos estudar no futuro e aqui fixar mais o conteúdo. Então, o que são conjunções? Palavras que estabelecem sentido entre frases ou orações. São chamadas de conjunções. Quando há uma expressão, duas ou mais palavras, com essa mesma função, chama-se locução conjuntiva. A palavra mas é uma conjunção que estabelece sentido de oposição entre as ideias de um texto. As conjunções e as locuções conjuntivas são muito importantes em um texto. Por meio delas, é possível perceber e entender as relações entre as ideias do texto. Há muitas conjunções e locuções conjuntivas, e você vai estudar algumas delas, que foram esses dois casos que nós estudamos. A conjunção aditiva, que é aquela que vai trazer a ideia de soma, de adição. E essa conjunção opositiva ou adversativa, que vai dar essa ideia de oposição. As conjunções e locuções conjuntivas estabelecem diversos sentidos entre as ideias de um texto. Respeite os idosos e proteja seu futuro. Então, aqui nós temos a conjunção e, que ela está trazendo essa ideia, esse sentido de soma. Então, uma conjunção aditiva. E nas horas de lazer, brinque muito, mas reserve um tempo para a leitura. Então, esse mas, então preste atenção em um detalhe. Aqui é mas. Então, sempre que nós tratarmos da conjunção, é mas, que traz essa ideia de oposição. Nunca a palavrinha mais, que vai indicar soma, ok? Então, prestem muita atenção para não confundir. Então, a palavrinha mas é a conjunção que traz esse sentido de oposição. Então, nas horas de lazer, brinque muito, mas reserve um tempo para a leitura, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Então, lembrando que conjunção é aquela palavra que vai fazer uma ligação nas ideias. E nós podemos ter vários tipos de conjunções, dependendo da ideia que ela quer expressar. Então, nós estudamos duas hoje. A conjunção aditiva, que é aquela que vai trazer a ideia de adição, de soma. Fui na feira, comprei laranja, mamão e abacate. Então, esse e está fazendo uma ligação, trazendo uma adição. E nós temos a conjunção opositiva, a adversativa, que é aquela que traz oposição de ideias. Estudei muito, mas fui mal na prova. Ou seja, eu tive uma ação de estudar e tive uma ação de tirar notas baixas. Então, uma é oposta à outra. Na junção das duas na mesma frase, eu usei uma conjunção, a conjunção mas, que é aquela que me mostra a oposição. Ok até aí?
Então, agora vocês têm os exercícios das páginas 32 a 35. Façam os exercícios com muita atenção. Na minha explicação, eu volto a recordar com vocês alguns assuntos, ok? Então, um grande abraço, tanto meu quanto do nosso amigo Rino, e até a nossa próxima videoaula. Tchau, pessoal!